Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 28 de agosto de 2024, celebramos a memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 27 a 32. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completais, pois, a medida dos vossos pais. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Assim, amados irmãos e irmãs, Jesus pede aos discípulos que tomem cuidado com a hipocrisia, que é a falsidade dos mestres da lei e dos fariseus, pois eles ensinam somente com palavras e não com suas ações. Lembrando, amados irmãos, que os exemplos são mais importantes do que as nossas palavras, O que a gente diz, fala, está falando daquilo como eu quero que as pessoas me vejam. Vejam, vamos repetir? O que eu digo, eu estou mostrando às pessoas como eu quero que elas me vejam. Mas o que eu faço é que mostra quem realmente eu sou. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus nos mostra com palavras e ações que a verdadeira religião é a prática da misericórdia. Lembrando o que diz Tiago no capítulo 1, versículo 27. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, fazer caridade, amados irmãos, aos que mais necessitam e nos afastar do mundo, nos afastar dos desejos, das tentações mundanas. Ou seja, amados irmãos, Jesus nos convida a amar ao próximo como a nós mesmos, Vejam, ter compaixão dos nossos irmãos e fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco. E assim, amados irmãos e irmãs, recordemos que todo o excesso de preocupação tirará o nosso foco das coisas mais importantes. E assim, colocaremos, amados irmãos, vejam, em primeiro lugar a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. Mas recordemos São Francisco, que nos ensina a amar a Deus de verdade e sermos instrumentos de paz. Lembra o que São Francisco diz? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Lembrem? Quando ele inicia a oração dizendo justamente, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Assim, amados irmãos e irmãs, São Francisco nos convida justamente a colocar em prática o Evangelho. Vamos fazer uma pequena oração. Que o Senhor nos dê humildade para ouvir a sua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria para o nosso coração para sabermos colocar em prática. Então, amados irmãos e irmãs,
que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.